Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando mais um episódio aqui dos Iletrados Cast. Eu sou Rubenig Felipe. Está compondo a mesa o host Diego Francisco. Opa! Temos o convidado hoje aqui, Lenilson Maia, fisioterapeuta. Seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceito o nosso convite para falar aqui um pouco a respeito de saúde nessa área de fisioterapia. Pode ser que você esteja precisando e terá algumas dicas aqui desse segmento que é importantíssimo aí para a sociedade atual. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Começando, eu gostaria de perguntar como foi que surgiu realmente esse interesse, Lenilson, para seguir essa carreira de fisioterapia? Tem alguém da família? Não tem? O que é que você viu que despertou realmente para seguir nesse segmento aí? O que me despertou, né, seguir para esse segmento, primeiro foi ver que a sociedade existe muitas pessoas doentes que precisam muitas vezes de um tratamento de fisioterapia para voltar à sua funcionalidade no seu dia a dia e muitas vezes não tem a oportunidade de se reabilitar. Mas começou quando eu tinha me preparado para o vestibular, fiz faculdade e não passei para fisioterapia, passei para biomedicina, ganhei bolsa de biomedicina. Aí o que é que acontece? Fui eu para a faculdade contando que eu ia para uma área a qual eu não queria, mas eu ia arriscar. E de repente, quando eu chego lá, não tinha fechado a turma de biomedicina. Eita. Aí o que é que acontece? Onde que tinha vaga? Psicologia e fisioterapia. Aí eu disse, agora eu tenho que abraçar essa oportunidade. Eu acho que não foi coisa do destino, foi Deus que estava me levando mesmo para o lugar que eu sempre quis estar. Mas eu não esperava que seria nesse momento, que acabou acontecendo. O que faz um fisioterapeuta? O fisioterapeuta, né, ele trabalha reabilitando, tratando pessoas de forma preventiva, curativa, adaptativa, né? Pessoas que sofreram lesões, que têm problema neurológico, que têm traumas. Nós conseguimos trazer uma qualidade de vida melhor para essas pessoas, porque muitas vezes ela teve, vamos trazer um exemplo básico, teve um AVC, tem uma espasticidade grande e geralmente acontece... Tem o quê? AVC. Tem o quê? Espasticidade. O que é espasticidade? Espasticidade é uma contração muscular, de forma mais fácil, falando assim. Né? O músculo da pessoa tem um tônus muito mais elevado. Tonifica e a pessoa tem um AVC do lado e ele sempre atinge o lado contralateral. Ele tem do lado esquerdo, o lado direito vai ter uma espasticidade. Entendi. Pode ter hipertonia e pode ter hipotonia. E muitas vezes a pessoa, né, perde a capacidade de andar, a coordenação motora fica péssima. E assim, a fisioterapia começa a trabalhar com estímulos sensoriais que parece uma coisa tão simples, mas a pessoa perde a sensibilidade. Então, a gente começa a trabalhar na sensibilidade, a dar estímulos, a trabalhar com a pessoa as fases da marcha novamente e, de repente, aquela pessoa que estava em 50% chega a 80% da sua capacidade funcional novamente. Entendi. Lindo, maravilhoso. Então, aqui tem um ponto interessante, que ele falou que dá de um lado e o resultado é no... O problema do AVC pode dar do lado esquerdo e atinge a motoricidade do lado direito. Falando bonito, entendeu? A motoricidade do lado direito. Então, acho que isso é algo interessante, porque, assim, basicamente, eu não conhecia esses efeitos, e aí o especialista, ele consegue entender, porque ele estudou, de fato, para isso, né? E tem também a questão, porque hoje o AVC, ele não só atinge pessoas velhas, né? Que era basicamente no passado. Acho que hoje a gente tem uns grandes problemas. Eu tinha feito até alguma postagem lá atrás, os corcundas do século. A gente tirou uma foto aleatória aqui, estava todo mundo curvado, olhando o celular, né? Então, esse povo daqui a um certo tempo vai precisar também de fisioterapia, né? Vai. Por conta da má postura, né? É uma postura. A má postura pode causar uma cervicalgia, né? Entre outros problemas.
Então, o AVC, ele não só atinge também as pessoas mais velhas, né? Então, as pessoas, na tua experiência já de vida aí, você tem também se deparado já com esse aumento de pessoas jovens que estão precisando também desse tipo? Como é que tu está percebendo essa questão aí? Eu percebo que realmente tem aumentado muito o número de pessoas jovens com AVC. E quando a gente começa a se deparar com esse cenário, a gente nota que a qualidade de vida dessas pessoas não são tão boas. São pessoas que se dedicam a uma má alimentação, pessoas sedentárias, pessoas que muitas vezes acumulam muito estresse e, de repente, quando chega numa situação dessa, se depara com um AVC, né? E, assim, o vaso das pessoas mais jovens são mais flexíveis. Então, quando uma pessoa que é mais jovem tem um AVC, muitas vezes a gravidade é muito maior do que uma pessoa mais idosa, que tem os vasos mais rígidos, né? Aí, por isso que quando você se depara com uma pessoa mais jovem com AVC, você vê que muitas vezes ela fica bem mais complicada, em um estado mais grave do que uma pessoa idosa que teve um AVC e depois ela está sendo reabilitada. Aí você vê um índice muito alto de pessoas jovens que teve AVC e que morre, não consegue sobreviver. A recuperação deles é muito mais difícil, né? Isso. Devido a essas mobilidades aí que tem na... E quando você observa isso aí, não só no AVC, mas no infarto também. Se pessoa jovem tem infarto, o aparelho muscular, né? Tem um músculo que reveste o coração, que a gente chama, que é o miocárdio, ele é mais flácido, digamos assim, para deixar de forma mais fácil. E o do idoso, ele é mais rígido, por causa do tempo, a idade. Então, o jovem, ele sempre tem uma gravidade maior, por essa facilidade de ser um músculo novo, um músculo mais jovem, a gravidade sempre vai ser mais alta. É como se ele fizesse ele fosse um sistema de defesa, né? Isso. Por isso que dá aquela expressão, infarto do miocárdio, né? Isso. É como se ele enrijecesse, seria mais ou menos isso. Isso acontece, vamos supor, se for por uma isquemia ou se for por uma hemorragia, algum vaso ali. Desloca-se algum trombo, que a gente chama, pode ser gordura, né? Ele se desloca pela corrente sanguínea, vai atingir um vaso e onde ele ficar, acontece uma interrupção. Aí, quando acontece essa interrupção, aí o que é que vai acontecer? Aquela parte vai parar de circular sangue. Não vai ter circulação sanguínea. Então, o que acontece? Aí vai acontecer o infarto. Aconteceu o infarto. No AVC também funciona da mesma forma, né? Só que o AVC é sistema nervoso central. E como é que eu falo? Agora deu. E o ataque cardíaco é no coração, né? Então, acontece muito isso. Aí a gente vê muito isso no dia a dia, né, das pessoas. Pessoas que são. Sempre vai ver pessoas, a maioria, se for jovem, é sedentário. É sedentário, não faz nada. Quando você pensa que não. Pode acontecer numa pessoa não sedentária? Pode, mas a chance é menor. Entendi. E para as pessoas que têm um espaço de 2 metros quadrados e dá uma caminhada de um lado para o outro logo de manhã quando acorda, essa pessoa é sedentária? Depende do tempo. Entendeu, Benigno? Depende do tempo, porque assim... Não, se você... Vou fazer minha caminhada, né? Se você faz uma caminhada e é um hábito seu, é coisa da sua rotina. Eu estou caminhando aqui dentro porque eu preciso pegar aquele objeto ali. Eu estou dentro da empresa e vou caminhar até lá na frente porque eu tenho que falar com o meu supervisor. A gente não considera isso uma caminhada. Exercício, né? Isso não é exercício. O exercício é algo que eu tenho que me preparar. Exige o cardiorrespiratório. Isso, aí eu tenho que fazer minha caminhada. E para um exercício ser mais funcional, eu tenho que fazer no mínimo 30 minutos de caminhada para poder eu sair desse hábito sedentário e também tem que seguir uma regra de dias. Praticamente tem que ser todos os dias a caminhada para eu sair dessa faixa aí de sedentarismo. Então, um dos fatores aí, a gente pode dizer que não seja o espaço, mas seja o tempo, né? Porque o espaço pode ser curto, mas se eu tiver um tempo de 30 minutos... Não fez muita coisa. Não fez muita coisa também, não. Então, tem que ser unir o útil ao agradável. Os dois fatores têm que estar aí entrelaçados. Eu ainda quis fugir, doutor. Em toda... Ele foge da regra, né? Essas questões. É porque eu disse para ele que eu faço minhas caminhadas de vez em quando, mas é aqui do lado mesmo. Eu vou ali, volto, água, se eu tiver... Vai no comércio. Não, no comércio é meio difícil. É aqui mesmo, essa lateral, doutor. do lado. Então, realmente, é só aqui do lado. De manhãzinha cedo, que é para poder pegar a vitamina D e fazer uma
A vitamina D até Importante, consegue né? um Deve resultado, mas já a caminhada Mas o senhor viu que é coberto aqui, né? é. Mas fora da coberta tem um espaço ali também. É o seguinte, a fisioterapia vai além dos braços e pernas, pescoço. Vai muito além dos braços e pernas, porque tem fisioterapia que trabalha com paciente cardiovascular, tem fisioterapia que trabalha com paciente desportiva, que são atletas, pacientes neurológicos, já é outra área de fisioterapia, paciente de UTI, O trabalho para cada um desses é muito isso, específico. pacientes são específicos. Paciente oncológico, que são pacientes que têm câncer. Então, assim, são diversas áreas. Tem a pacientes urogineco obstetrícia, que são mulheres grávidas, Sim. pessoas que têm a disfunção erétil, disfunção na urinária, né? Então, assim, são diversas áreas da fisioterapia e para cada caso existe uma especialidade diferente. Tem umas técnicas diferentes, né? É. Porque a inicial era, existe fisioterapia também para coisas internas. Então, de fato, aí já respondeu que de fato existe, né? Existe. E aproveitando essa questão, qual é a tua área mais voltada dentro da fisioterapia, já que existe toda essa Eu coisa? faço especialização, né? Eu faço pós-graduação para paciente neurológico. Então, sistema nervoso central e periférico. Porque quando a gente passa a ver neurônios, a gente acha que só tem neurônios Na cabeça. na Entendi. cabeça, mas tem para todo o corpo. Entendi. Qual o perfil do paciente que deve procurar o Dr. Lenilson? Quer dizer, Pacientes assim, neurológicos digamos, Estou qual seria entendendo. esse paciente neurológico? Para ser mais Todo específico. paciente que tenha uma disfunção, digamos o seguinte, paciente de AVC já pode Já me é procurar. neurológico, entendi. Porque já é da minha área, são pacientes neurológicos. Tá aí, meu povo. Se há necessidade, se tem essa deficiência neurológica, é isso, doutor? Isso é. Procurar o doutor Lenilson. Acredito que o Benig vai deixar o contato dele, né? Depois a gente vai colocar o contato Vai dele. deixar o contato. É aqui? Procure o doutor Lenilson, especialista na área neurológica, de reabilitação neurológica. Isso Aí tem pacientes com AVC, esclerose, Parkinson, Alzheimer. São várias disfunções neurológicas, porque se a gente for citar, vai fazer um livro e a gente não vai conseguir dar conta. Mas são muitas. Existe também a fisioterapia auditiva, porque ouvindo o senhor parece que tem. Tem. Só de ouvir o senhor assim, a voz do senhor, parece que o senhor fala fazendo terapia auditiva. Mas tem fisioterapia auditiva também. Todo o ambiente ficou mais calmo. A gente tenta agitar, mas sempre volta para a calma dele. Ela é bem Por causa da recente. terapia dele. A terapia auditiva. Mas tem. Tem que fazer Mas jus, tem. tem que fazer jus, né, ao aprendizado e ao aprendizado de fato, né? Somos aqui dois perturbados. A gente tenta agitar, mas ele traz traz para o controle. Tem para isso também. Tem a oculomotora. Tem para visão, já tem fisioterapia bem recente para visão. Não é minha área, mas já tem. Entendi. Então, a especialidade do Lenilson, só reforçando, é a questão de neurológico, né? Na segmento neurológico, que aí pacientes que tiveram AVC, pacientes que tiveram... Isso não me isenta de atender outros isso, públicos, mas né? esse é o foco maior. Mas né? esse é... O foco maior, porque aí as técnicas são aprendidas e aí você vai seguindo um ramo mais habitual, que você significa o que realmente demanda mais também, mas isso não significa, né? Tem outro ponto também, Lenilson, aproveitando esse tema, que alguns jovens recentemente tiveram alguns problemas, que eles pararam de... Normal, daqui a pouco eles tiveram... Eu não sei se foi AVC de fato e perderam alguma mobilidade, e com o tempo a fisioterapia auxiliou esses jovens a voltar. Eu tenho visto alguns casos aqui no estado de Pernambuco, que eu não lembro agora se realmente foi AVC ou não. Essas experiências, tu pode contar que está ligado realmente a AVC ou não? Tem um caso assim que tu lembres, de pessoa jovem, foi AVC, não foi? Ou é uma doença nova que está afetando os jovens, que a fisioterapia está tratando? Como é que é? Pode ser várias disfunções neurológicas que podem levar os jovens a esse caso, né? Pode ser AVC, mas também pode ser, digamos, uma síndrome Guillain-Barré. Guillain-Barré. O que é isso? É uma síndrome rara neurológica, né? Mas em que as pessoas perdem a capacidade de força muscular de todo o corpo, né? E acaba afetando coordenação motora e vários outros fatores. Porque perde força... Entendi. Para esse caso, Guillain-Barré também tem um... Tem tratamento. Eu tenho uma paciente de síndrome Guillain-Barré, ela tem 4 anos. Como é que está ela? Ela já está correndo. Correndo? Pulando, Ela já está correndo, pulando.
Quando eu comecei a atender ela, ela não andava, não tinha controle de tronco. Esse sentar aqui que a gente está aqui, ela não segurava o corpo, ou ela caía para frente ou para trás. Mas do Guillain-Barré, o que começa a ter? Primeiro, fraqueza muscular. A pessoa não se segura, não se controla. É um dos sintomas. Primeiro, quando a gente vai observar sintomas assim aparentes, dá muito formigamento. A pessoa começa a sentir formigamento nos membros inferiores e, de repente, esse formigamento começa, do nada, tipo, em questões de dias, começa a subir para os membros superiores. Aí a situação complica, né? Aí a situação complica. E outra coisa, ela pode chegar a atingir até os pulmões, que também é um músculo. Então, se chegar a atingir os pulmões, vai causar uma fraqueza respiratória. Se não for diagnosticada rápido, a pessoa pode chegar a E óbito. nesse nível do atingimento do pulmão, ainda dá tempo? Ainda dá tempo, com a intervenção médica, né? A intervenção médica e depois a fisioterapia também. Porque, assim, quem vai reabilitar somos nós. O médico vai cuidar da parte de medicamentos, desses tratamentos. Essa distinção. Que é mais da área deles, mas a gente é que vai reabilitar. Entendi. Especificamente. Como eu falei, ela já estava com comprometimento respiratório. Mas, assim, o médico com medicamentos, intervenções. Aí tratou essa parte e liberou ela para fazer fisioterapia. Entendi. Aí comecei a atender ela no domicílio, ela não tinha controle postural nenhum. Se você colocasse ela sentada, ela caía, ou para frente ou para trás. Aí eu começo a fisioterapia do zero. Eu começo a atender ela, começo a dar estímulos sensoriais, porque quando você perde força, você perde sensibilidade, né? Você perde coordenação motora, então a gente precisa estimular isso novamente. Aí tem estímulos para isso? Tem, a gente dá estímulos sensoriais, com objetos de texturas diferentes. A gente envolvia o membro dela com alguma coisa, ou uma toalha, ou alguma faixa elástica, para poder começar a estimular essa sensibilidade novamente. Após isso, ela começou a ganhar sensibilidade. Aí eu comecei a trabalhar o quê? A gente, quando não anda, a gente vai fazer primeiro o quê, quando é criança? Gatear, E eu comecei a estimular primeiro a força, a sensibilidade, tudo que ela precisava para poder voltar a engatear. Depois que ela voltou a engatear, aí eu comecei a estimular ela a ficar sentada e em pé. Depois que ela foi ganhando esse controle de sentada para de pé, aí eu comecei, de uma forma adaptativa, porque era na residência dela. Então, a gente não tem nada... Muito recurso, né? Não tem muito recurso. Aí eu coloquei uma corda de um lado, do outro, né? Aí fiz lá as barras paralelas de corda e estimulava ela. Agora você vai dar os passinhos. E ela começou a dar os primeiros passinhos segurando na corda. Precisou usar a criatividade, certo? Aí eu falei para a mãe dela, ela vai começar a andar, eu não vou estar aqui. Eu não vou estar aqui, porque vai ser algo natural. Né? Eu estou estimulando para que ela venha desenvolver essa capacidade. E foi o que aconteceu. Ela foi para a casa da avó, a mãe mandou um vídeo para mim, que ela começou a caminhar. Eita. Começou a dar os primeiros passos, aí deu uns passinhos, encostava em algum objeto, porque ainda fica inseguro por causa do equilíbrio, que ainda não tem. Mas dali ela já foi desenvolvendo, e hoje ela está andando. Aí ela disse assim para mim, há uns dias atrás. Case de sucesso, Foi, né, doutor? eu queria correr. Aí eu, tá bom, vamos trabalhar essa parte. Aí agora ela já corre. Aí depois ela disse, eu quero pular. A mostradinha mesmo. Aí eu disse, vamos pular. Aí estimulei ela a pular. E hoje ela... Agora eu vou dar Agora a gente já está nos ajustes finais. Né? Graças a Deus. Alta. Mas ela, assim, a gente acaba se apegando. Aí a pessoa, não tem como. Era isso que eu ia perguntar, doutor. Me parece ser... O doutor parece que tem que estabelecer uma relação de confiança com os pacientes. Isso, E criança é um público diferente. Não estava nem lembrando de falar, mas agora... Aí está aí um case de sucesso do doutor. É um público diferente, porque a criança, a gente trabalha muito com a parte de atividade lúdica. São com brincadeiras, dessa forma, porque senão você não consegue reabilitar a criança. O adulto é bem mais fácil, né? Se você for olhar... Estabelecer a conexão. A conexão, porque você vai dizer a ele o que ele precisa fazer e vai auxiliar só nessa parte. E a criança não, você tem que se envolver naquele mundo dela. A fisioterapia parece uma brincadeira, que ela leva aquela brincadeira para o resto da vida. Aí quando eu vou chegar lá... Né? Quando eu chego lá, ela já diz assim, hoje eu vou brincar de novo. Eu envolvo
tudo que eu quero fazer com ela, da forma que eu quero trabalhar com ela, na brincadeira. Se eu quero que ela melhore a altura do passo dela, porque perde a capacidade de levantar os pés, anda arrastando, aí o que é que eu faço? Traço um percurso de brinquedo, alguma coisa com trilha e vou colocando obstáculos. Então, ela tem que levantar. Obrigatoriamente ela vai fazer, né? Se eu quero trabalhar de forma mais aeróbica, vamos lá, vamos correr. Aí coloco obstáculo e vamos andar rápido. Aí com criança é tudo dessa Se forma. divertindo, né? Para ela é só uma diversão. Escondo pipoca, escondo várias coisas, e no final você vai ganhar. Aí a criança, ela entra nesse universo e dá trabalho para você sair depois de um atendimento desse, porque ela não quer deixar você ir embora. Várias vezes eu tive que, não, mas eu tenho que sair, não sei o quê. E ela não quer que eu vá embora. E uma relação que mexe com isso aí também com o profissional, ele tinha falado da questão de separar, né? Mas aí fica difícil realmente o profissional separar, até pelo fato também de ser pai, né, Lenilson? Então, acho que isso também envolve, porque você, às vezes, você está atendendo, não sei o teu caso específico, mas aí você, às vezes, pode pegar um paciente que, basicamente, é a idade de seu filho, ou da sua filha, sei lá, alguma coisa do tipo, e aquilo ali mexe com o profissional, de fato, né? E isso pode ajudar a ser um estímulo para o profissional buscar, pô, meu filho tem uma condição boa, eu vou também fazer o máximo que eu puder, não só pela técnica, mas como pessoa, como cidadão, para poder essa criança aqui, ela volte realmente à atividade que ela fazia e por algum problema causou isso aí. Então, isso. É porque quando a gente vê um adulto, né, com algum problema neurológico, você acha, não que seja normal, mas você acha mais natural. Mas quando é uma criança, você diz assim, meu Deus, o que foi que essa criança fez? eu ouvi no começo. Caramba, tão nova, com tanta coisa para viver e assim, passando numa situação dessa. Um adulto já viveu, já teve uma caminhada, e criança que está começando do zero. Comecei a tratar ela com 4 anos, então você observa assim, ela não viveu quase nada ainda. Aí você acaba se doando ainda mais e diz assim, eu preciso fazer alguma coisa por ela. Eu preciso entregar um pouquinho mais para conseguir resultados. A gente não pode fazer promessas. A gente tem que trazer a realidade, né, a gravidade do problema e aquilo que a gente vai alcançar. A gente tem que ter metas, mas a gente também tem que colocar... tem que ser fato. Aqui a gente tem que trazer, aparentemente, aquilo que é real e não prometer ilusões. E aquilo que a gente está dentro do alcance da gente, que a gente acha que dá para conseguir, a gente vai conquistar. E se a gente conseguir observar que dá para se doar um pouquinho mais, conseguir mais resultados, a gente vai se doar. Essa criança de 4 anos, você começou agora com ela? Não, eu comecei o ano passado. Mas o interessante é que, quando eu comecei a atender ela, eu disse assim, me dê mais ou menos para começar a conseguir a trabalhar marcha com ela, pelo menos em 6 meses. E o interessante é que, com 3 meses, eu comecei com ela em novembro. Em janeiro... Ela já passava marcha. Ela já estava passando marcha. Ela já estava passando marcha. Passar marcha, para quem não sabe, é fazer a perna, né? É dar a passada, andar, né? deambular mesmo. Eu deduzi aqui, por isso que aí eu veio o start, né? Aí ela já estava andando. Aí, assim, é satisfatório, porque, assim, você traça metas, mas, muitas vezes, o desenvolvimento da criança, o empenho, a vontade de fazer as coisas, ela não vê a dificuldade. A dificuldade são as pessoas que colocam na mente dela, porque tipo, teve profissionais que traumatizaram, tipo, dizendo, não vai andar, não vai conseguir. Então, aquilo ela absorve. Aquilo vai para a mente dela. Então, eu tive que trabalhar dessa forma também, assim, estimulando ela, dizendo assim, não, você vai conseguir. E o engraçado é que quando você dizia para ela, você vai conseguir, ela dizia, não vou não. Aí eu dizia assim, aí eu digo, tá bom, vou trabalhar psicologia reversa. Não é minha área, mas eu vou trabalhar psicologia reversa. Eu dizia, tu não vai conseguir não, eu vou competir contigo e tu vai perder. Aí até hoje é assim. Aí ela é muito competitiva. Aí eu digo, vai perder. Aí ela, não, eu vou ganhar. Aí já era. Aí ela começou. Eu peguei ela, né, naquilo que ela mais gostava de fazer, que era competir. Aí eu digo, não, você não vai conseguir. A minha menina é competitiva também. Você não vai conseguir, vai perder. Aí ela começou a se estimular a fazer as coisas. E, de repente, ela estava bem motivada. E hoje essa semana ela estava perguntando por mim, né? Porque eu não conseguia atender ela. Meu tio não vai vir, não? Que legal. Já faz 2 dias que eu estou esperando meu tio e meu tio não chega. Ele está onde?
Ela sempre pergunta. Que legal. Aí isso é satisfatório, né? Ótimo, doutor, ótimo. Nesse caso aí específico, a gente vê a ação da fisioterapia corretiva, né? Não sei se usa essa expressão de fato. Tem essa questão importante. Tem a questão dos mais velhos que estão viciados com suas manias, dentro da fala do Lenilson. Tem a questão também de fazer as pessoas desacreditarem, e muitas das coisas estão na nossa mente, na verdade, de fato, não é nem força, não é nem outros fatores, mas basicamente o que você pensa, o que você acredita, e isso é interessante você estimular. E tem a questão também que eu vejo nessa área de graduação, nessa área mais de você tratar com racional, de que é a parte técnica, né? O que eu quero dizer, não é aquele profissional que realmente vai chegar aqui e vou apertar um parafuso, não. É a parte de inteligência, você desenvolver aquela capacidade e sem prometer de fato o resultado, porque o resultado não depende só do indivíduo, né? É Você do verdade. profissional, né? Isso. Porque muitas vezes a pessoa quer fazer o tratamento achando que vai realmente chegar ao resultado 100%. Nem sempre vai chegar a 100%. O profissional vai buscar a melhor técnica, vai buscar os melhores recursos que tiver disponíveis para poder atingir o resultado que lá proposto. Mas depende também do indivíduo, depende das limitações que o indivíduo, a criança, ou o homem, a mulher, ele chegou, né? Isso influencia também Muito. no resultado, né? Então tem essa questão de você, ele falou de não realmente prometer um resultado, mas fazer o que é necessário para alcançar o resultado. Eu acho que é justamente isso. Né? E nesse caso tratou a fisioterapia corretiva, mas também tem a fisioterapia preventiva, né? Tem a preventiva. Ela trabalha de forma preventiva. E é muito bom porque, assim, a fisioterapia, quando a gente vai falar de fisioterapia, as pessoas acham que fisioterapia é só para quem se lesionou, para quem está com problema neurológico. Para quem já está, né, com alguma doença. E não, a gente trabalha de forma preventiva. Se a gente puder prevenir, vá procurar um fisioterapeuta para prevenir um ALE, DORT também. Muito habitual. Habitual, tendinite, O bursite. que é DOT, doutor? São doenças, né, Assim, de ambiente de trabalho, desenvolvidas em ambiente de trabalho. é o quê? É lesão por esforço repetitivo. Repetitivo. E DORT são doenças, né, que são desenvolvidas num ambiente profissional de trabalho. Aí o DORT já abrange o LE e abraça, né, porque é tudo no mesmo ambiente. Seja É o guarda-chuva dessas doenças. isso, tá? Eu estou em uma indústria e eu executo uma tarefa que muitas vezes ela é repetitiva e muitas vezes ainda eu tenho uma má postura e muitas vezes aquele botão, aquela lâmpada ali não é adaptado para a minha pessoa. Quando ele falou postura, eu sentia. Ele assim. Eu já ia perguntar se ele está precisando de fazer uma fisioterapia preventiva também. Corretiva eu sei que ele precisa, né? Agora, a preventiva Ninguém pode escapar da preventiva, né? Eu acho que a fisioterapia preventiva é para todos. É para todos, seja adulto, seja criança, tenha disfunção ou não, todos precisam de fisioterapia. Entendi. Porque quando a gente fala de fisioterapia, a gente fala de função. O corpo ele tem função, né? O corpo vive em movimento. Verdade. Então, a gente precisa trabalhar isso. A gente precisa melhorar a postura, precisa melhorar a forma correta de sentar, de levantar. Quando a gente passa a observar essas coisas no dia a dia, aí a gente passa e vê na rua, ele está andando errado. Inevitável, né? Está andando errado. O parafuso de centro está desalinhado. Está pisando errado, está fazendo alguma coisa que não está certa. Aí você observa. Quando a gente se forma, seja em qual área for, né? A gente vê coisas diferentes. Dá um olhar diferente. Tem um olhar diferente. Não olha da mesma forma. Os caminhos não estão planos, né? Tem algum desalinhamento. Aí você olha, não, ali tem uma escoliose, ali tem uma lordose. E a gente sempre observa dessa forma. Quando você está no outro cenário de aluno, você não observa muito isso. Mas depois que você passa do cenário de aluno para profissional, você começa a observar. E às vezes você até se observa e estou errado. E se você for fazer uma avaliação, eu sempre digo, é bom gravar alguma imagem, porque daí você vai diminuir a velocidade da imagem e você vai olhar todos os traços e todas as disfunções que aquela pessoa precisa melhorar, seja postural, seja de coordenação, percepção. Entendi.
Então, essa análise você também faz. Faz uma análise Faço. de imagem para poder Isso. traçar aí o plano de ação. Isso, essa parte aí a gente já faz na avaliação. A avaliação é muito importante. Aí o pessoal diz assim, não, mas a avaliação, eu vou pagar a avaliação por quê? Porque a avaliação é de onde eu vou tirar tudo o que eu preciso fazer com o paciente. Porque não adianta eu chegar lá na casa do paciente e começar a tratar ele sem saber todo o seu histórico. E se o paciente é cardiopata? Eita. De repente eu começo a fazer um exercício, o paciente vai infartar ali na minha frente. Botou pressão, bateu a biela. Não pode. Aí eu tenho que avaliar para preparar todo um plano terapêutico e de acordo com a necessidade daquele paciente, porque muitas vezes alguém pode pensar que existe receita de bolo. Na fisioterapia não existe receita de bolo. Cada paciente e cada caso é diferente e cada corpo reage de uma forma diferente. Muitas vezes eu faço uma atividade, eu prescrevo um exercício que funciona para determinado paciente, quando eu vou tentar fazer em outro paciente, não Se funciona. aplica. Não funciona. Então, a gente tem que ter uma avaliação para poder ver a necessidade do paciente e prescrever aquilo que ele precisa. Entendi. Excelente. Dentro desse contexto da análise, tem a questão também de você fazer na casa do cliente e como é que você vê as maiores dificuldades. Porque você falou que realmente trabalha mais no domicílio, de fato, né? Mas quais as maiores dificuldades que você percebe realmente no atendimento a essas pessoas a domicílio, né? Porque cada um... Uma coisa é ter o Isso. seu próprio consultório. Assim, Tudo preparado. Levar para o consultório com o ambiente preparado para isso. Outra Preparado, coisa é tentar levar o consultório até a pessoa. Até a né? pessoa. Primeiro, o espaço. O espaço muitas vezes é limitado. Tem lugar que você não tem espaço para fazer muita coisa, não. Tem sala de paciente, o espaço que eu atendo, perdão, Tudo bem. que é menor que essa sala. Bem menor. Obrigado. Fazer o favor de ter esse privilégio Obrigado. doutor. Quem não Aí o que é que serve, acontece? O ambiente, não só da casa, muitas vezes a família, às vezes interfere também. Porque a família chega lá e cobra. E às vezes aquela pessoa fica restrita. Porque tem alguém... Cobra o paciente, né? Isso. Ora, faça. Faça. Tá. Muitas vezes, quando não tem ninguém, o paciente se doa mais. desenvolve. Se doa mais. É tipo, você vai dar uma entrevista ou vai ser tratado com um psicólogo, muitas vezes você não se sente confiante em em falar com um psicólogo que ele conheça. Porque não tem como. Tem que ser com alguém que não lhe conheça. Então, se tem alguém pressionando você ali, vá lá, não tem como. Aquela pessoa não entrega resultados. Não só o ambiente, né, em que ele vive, porque assim, muitas vezes não tem nada adaptado. É piso liso, não tem nenhum corrimão para o paciente segurar se tiver escada. Não tem nenhuma barra se ele quer levantar da cama. Entendi. Às vezes a cadeira é muito baixa para aquele paciente. Entendi. Tem muitas coisas que acontecem As que variáveis. Difícil. que leva tudo a você avaliar de uma forma diferente e você tem que adaptar tudo que ele tem na casa dele a ele para conseguir resultado. Se você não tiver essa visão dentro do ambiente familiar dele e não encontra resultado. Usar a criatividade e se utilizar dos objetos que lá existem para poder fazer a terapia, né, doutor? Isso mesmo, porque senão você não entrega resultados e depois vem a cobrança. E muitas vezes dentro do âmbito familiar a pessoa não se entrega muito quando tem alguém próximo. E se ela não se entrega, ela não vai ver resultado, porque a fisioterapia é uma troca, feito a gente estava falando alguns minutos atrás. Eu preciso da minha parte, mas o paciente também precisa se entregar, tem que fazer a parte dele, porque quem está lesionado ou quem está com alguma disfunção ou quem está com algum problema neurológico é quem? O paciente. Então, se ele se entrega, se ele se motiva, se ele faz aquilo que ele precisa fazer para se reabilitar, ele vai entregar resultado. Entendi. Até porque a nossa mente, ela trabalha e ela absorve aquilo que a gente pensa. Se eu penso que não vou conseguir, que não vai dar certo, Tendência não dá. aí pronto, a tendência é dar errado. Entendi. Mas se a gente manda estímulos, se a gente diz assim, eu vou conseguir, eu vou tentar, não tem movimento, mas você começa a estimular,
Aí A coisa vai acontecendo. vai acontecendo. Doutor, aproveitando que o senhor está aqui, o que é que o senhor acha que eu preciso melhorar nessa minha postura? Não vale dizer do meu nariz, não, que aqui só placa. Ah, tranquilo. Aqui o resto. O pessoal fala muito disso aqui. Será que tem alguma coisa para melhorar, doutor, isso aqui? Eu posso... Pode. Pode baixar um pouco a blusa, né? Posso tirar a camisa? Pode. Será que pode? Não, posso. O horário é inapropriado, né? Aqui, doutor. Possivelmente a gente, quando observa, vê uma pequena hiperlordose Pois é, acentuada. hiperlordose, entendi. Tá certo, doutor. Pode ser por questões posturais. Posturais. Pode ser por esforço repetitivo, alguma coisa que você, assim, na sua carreira profissional, tenha feito de forma corriqueira e errada. Pode ser genético, doutor? Então, depende. Pode ser Meu também. avô tinha. Seu avô tinha. Não era, Da carcunda. era bem proeminente, era quase um Seu avô, dromedário. qual era a função que o seu avô Ele fazia era zelador de uma usina. de uma usina? Era zelador de Trabalhava olhando muito para baixo, né? inclinado, Pronto, então assim, tem que ter uma causa. Tudo na vida, tudo no corpo tem uma causa. Não tem como nada começar por acaso. Então, hoje você não tem, no caso zelador, mas tem a questão do computador. Então, a questão da tela, se não estiver na posição correta, teoricamente você também vai ficar fazendo um movimento que não está na altura dos olhos, né? Que aí é Ondas verdade. modernas. Isso, né, doutor? mundo Justamente inclinado aí é por aqui. questões posturais mesmo, por hábitos, que acontece isso. Por isso que muitas vezes a gente vê reportagens, algumas entrevistas, né, jornais, falando que tem muitas pessoas desenvolvendo problema, né, de saúde por causa das telas, por causa da má postura, dos maus hábitos. Então, a gente precisa melhorar muito os hábitos da gente. As telas a que se referem é essa tela daqui, né? Isso, doutor? isso, Porque aqui é que força a gente ficar assim. Isso, né? a gente adota essa postura, né? Isso já não é bom, porque o normal é a gente inclinar um pouquinho a tela aqui, olhar aqui em frente. Isso eu acho que eu estou de parabéns, que meu computador eu botei bem para cima. Olha ali. Não é muito bom, não. E principalmente jovem, né? Mais jovem Depois do a que nós. pessoa diz assim, eu estou com torcicolo. Eita, já é lá apertado. Olha aí. Tá difícil. E quando já. você faz isso, você acaba sobrecarregando de uma certa forma, porque você está carregando mais peso Mais peso. na sua cervical. Porque eu vi recentemente, eu não sei se foi, me corrija, o camarada disse que o peso do pescoço-cabeça, se não me engano, é 23, 25 quilos. Eu achei realmente pesado, né? É pesado. Eu achava que era muito mais maneiro, né? Pô, o cérebro está muito pesado para esse peso todo. Eu não lembro realmente correto, mas deve ser basicamente mais ou menos isso, na faixa de 20 e alguns quilos aí. Aproximadamente. Né? Aproximadamente. Então, tem essa questão de você ter um tempo ou a gente vai trabalhando de acordo com a evolução e a gente também traça um limite temporal. Por exemplo, esse tratamento aqui ele demora 6 meses, mas aí 6 meses não deu resultado, eu faço mais 6 meses, não deu mais resultado, eu paro, eu continuo, como é que acontece? Tem alguma recomendação nesse aspecto também? É como eu já havia falado, cada caso é um caso, cada corpo vai reagir de forma diferente. Então, tem pacientes que podem levar, eu posso dizer assim, feita criança, vamos tentar 5 meses e ela me entregar resultado antes. Vai depender muito do meu paciente, do que ele vai entregar, da motivação dele, de como ele está, né, em seu estado. Mas assim, não é regra, não tem como dizer se vai demorar 3 meses ou 4 meses, dependendo, a não ser que seja um pós-traumático, que muitas vezes tem uma lesão mais simples, de gravidade menor, a gente pode dizer com 2 meses, 3 meses você está bem. Já no caso de paciente neurológico, dependendo da disfunção, tem paciente que vai precisar ser tratado por o resto da vida na fisioterapia. Realmente é mais longo, né? Doutor, o senhor é apaixonado pelo que faz. Eu sou. Tem... Amo a fisioterapia. Como eu falei, antes eu muitas vezes não pensava muito e foi assim, o meu caminho foi sendo guiado para isso. E quando eu entrei na fisioterapia, eu me entreguei, me encontrei. E hoje, quando eu vejo o resultado, você vibra. O paciente dá um passo, tá... É um gol.
uns 2 meses sem andar, dá um passo, você vibra. É como se tivesse feito um gol realmente com o paciente. Tem paciente que pula de alegria, ele sente a sua dor, porque muitas vezes você assim, tem que resolver alguma coisa, o paciente liga e quer resolver o seu problema. Não, eu vou lhe ajudar. Calma, vamos cuidar primeiro de você, né? Porque a gente não pode, a gente tem que saber dividir o lado profissional do lado pessoal. A gente não pode levar os nossos problemas pessoais para o paciente, porque senão aí ele já não vai trabalhar mais da mesma forma. A gente também pode encontrar nesse algum efeito colateral da fisioterapia em si, ou um efeito colateral na má aplicação ou em maus profissionais, não sei, desse tipo. Tem algum realmente efeito colateral ou não? Assim, efeito colateral eu não posso dizer bem dessa forma, né? Mas assim, pode ter procedimentos, a má aplicação, procedimentos incorretos, de forma errada, com conhecimento indevido, que pode levar pessoas a ter uma evolução mais rápida naquela doença. No lugar dela progredir, ela vai regredir. Aí o que é que acontece? Muitos profissionais muitas vezes não se capacitam, ou muitos profissionais muitas vezes não procuram, porque assim, se eu não tenho a informação, eu tenho que buscar. É verdade. Não é vergonha eu não saber de uma informação e procurar com alguém que tenha mais experiência. Isso mesmo. Afinal de contas, somos todos iletrados em algum assunto. Aí aí esse procedimento assim não tem contraindicações. Mas assim, eu preciso fazer o procedimento correto com a pessoa certa, porque senão aí sim eu vou ter resultados errados. E um exemplo, digamos que eu tenho uma pessoa com hérnia de disco e de repente ela piora porque eu estou fazendo Um esforço desnecessário. trabalhando com ela da forma incorreta. Aí o que é que acontece? Ela vai regredir. Ao invés de ser só terapia, vai para uma cirurgia. Vai acabar ficando acamada desse jeito. Então, é um trabalho de risco, né? Realmente, de fato, porque você está lidando com as pessoas, de fato, a estrutura das pessoas, a funcionalidade, né? E por isso que a questão da preventiva é importante. Nesse segmento de tratar realmente com profissionais, mais uma atividade pensante para a execução de suas atividades laborais, é a mesma questão da odontologia, né? Porque muitas vezes a gente não se preocupa em fazer a preventiva, dentro daquela discussão antes, né? E aí depois não tem mais jeito, aí o cara tem que arrancar o dente realmente de fato. Sem nada. Essa é a pior parte. A pior parte. Se tiver um pouco mais de recurso, o cara vai fazer o implante. Se não tiver, bota uma chapa lá, se não tiver, fica sem nada. Então... Quem nunca sonhou banguelo e acorda desesperado? Então a gente já percebe que a preventiva realmente ela é de fato interessante e é importante, mas a gente não dá efeito atenção. Devida atenção, porque a gente não tem o resultado realmente imediato, né? O resultado ele aparece com um longo prazo e a gente acho que quase todos os assuntos que a gente comenta, percebe, conversa, a gente percebe muito essa questão da questão do longo prazo e do imediatismo, do curto prazo. Da questão da preventiva, para a gente traçar realmente a questão. Vou fazer um plano de negócio, já é outro assunto, né? Vou fazer o quê? Um plano. Porque eu fazendo um plano, eu vou conseguir fazer. Então... E a gente traça planos também, porque a gente, quando vai fazer a avaliação, por isso que eu digo que é importante, o que eu quero com meta a curto prazo, médio prazo e longo prazo. Eu tenho que traçar essas metas para saber quais resultados eu alcancei na fisioterapia de tratamento daquele paciente. O perigo é quando deixa a meta em aberto e depois dobra a meta. Aí não dá muito certo, não. Para o profissional, essa ficção não existe, não. Realmente tem que ter todo... Então, como é que eu posso também prevenir futuras lesões? A questão da postura, né? A questão do o fisioterapeuta também, ele recomenda tipo alguma atividade física também? Não. Com certeza. Ele recomenda? A gente é imprescindível a gente não prescrever. A gente tem que prescrever atividade física, até porque é função do corpo. Vai melhorar a função do coração, vai melhorar a circulação, melhora várias coisas no nosso corpo. Nosso corpo trabalha melhor, porque a gente saiu do sedentarismo e está numa qualidade de vida melhor. Então, assim, as células trabalham melhor, todo o nosso corpo ele trabalha em conjunto. Agradece. Agradece e muito com a atividade física. Então, eu sempre digo para as pessoas, façam atividade física.
Talvez o seu coração está sobrecarregado e você precise esvaziar de alguma forma. Eu tenho essa sensação. Eu faço uma esteirazinha em casa e eu tenho essa sensação depois que eu estou suado, que está sendo filtrado tudo. Tem alguma lógica isso aí, doutor? É porque assim, o nosso Eu corpo... bebo bastante água, sabia? Sim. Mesmo sem sede. Encarco para dentro da água e vou fazer o exercício. Faço 1,5 km. É bom. É bom essa Aí, parte. só que isso é o suficiente para eu suar bastante, sabe? E é o cardiorrespiratório, né? Que eu sinto a respiração e o coração sendo exigido lá dentro do meu conforto. Isso. E aí eu tenho essa sensação, olha, está saindo todas as toxinas. Tem alguma lógica nisso aí? Não? Acaba acontecendo isso, né? Porque você acaba suando, mas assim, suando a gente está desidratando, está liberando realmente toxinas, justamente pela atividade física, né? E isso faz bem. O seu corpo agradece e agradece muito. Começou a suar, começou a desidratar, mas já começa a hidratar novamente. O corpo começa a liberar tudo aquilo que está sendo um fardo, né? É melhor do que 2 metros quadrados, né, doutor? 2 metros quadrados é meio suspeito, né? É meio suspeito, porque até andando a gente faz 2 metros quadrados. Mas tudo bem, né? A gente vai chegar lá, um dia a gente evolui, bota uma esteira lá e, melhora. e faz 1,5 km também. Isso. Agora não, mas há um tempo atrás, alguns problemas que a gente teve, foi quando eu aprendi a nadar. Por conta própria, fui para o clube e aprendi a nadar, e eu consegui aprender a nadar, uma atividade, e aquilo ali me fazia muito, muito bem. Eu parei porque as atividades seculares fazem com que a gente realmente, de fato... Isso é um perigo, né, doutor? Mas eu achava muito massa, eu chegava em casa renovado, eu fazia 12 quilômetros de natação, sem parar. E para um camarada que não sabia nadar, conseguir fazer isso dentro de um ano, eu acho que foi realmente satisfatório. Melhorar a minha postura, a minha respiração, que era uma das maiores dificuldades da natação, é a respiração, para você saber respirar no tempo certo, para poder fazer a abraçada e fazer a flutuação, né? Então, acho algo interessante, mas eu só fiz porque realmente tive um problema. E essa questão da preventiva volta para essa questão que é interessante. Aí a gente vê também a questão do óleo, do motor, que é o sangue, que aí tem a questão da alimentação, que tem as gorduras que fazem a interrupção e causa isso. E a fisioterapia também pode auxiliar para essa questão dentro da preventiva, né? Para poder fazer com que esse fluxo, a bomba que é o coração, funcione de forma correta ou melhor. Porque quando a gente fala, a gente vê só a questão da postura, né? Mas tem vários outros fatores, elementos que a gente tem que estar devido à importância. Tem que se apegar a todos os detalhes, né? E você vê que, como o corpo humano é algo complexo, logicamente, as ciências médicas aí, elas se entrelaçam, né? De uma certa forma, é como se acontecesse um casamento, né? Isso. Não existe uma área independente. A gente trabalha de forma... A gente não precisa, só salientando que a gente não precisa... tipo de prescrição médica para atender um paciente. A gente pode atender um paciente à parte. Se você quiser ser tratado com um fisioterapeuta, você pode. Você não precisa ter uma indicação médica para isso. Né? A gente não é entrelaçado dessa forma assim, a ponto dele esperar ele prescrever para a gente poder atender um paciente. Mas a maior parte no Brasil, a gente ainda pensa... Assim, eu estou falando por fora, né? O plano de saúde funciona muito dessa forma, né? O médico dá aquela guia para você ir, mas isso aí é tudo procedimento e protocolo de plano de saúde. Mas a gente não precisa daquilo ali, não. Entendi. Se você chegar para mim avaliar e eu prescrever o que é que eu vou precisar fazer com você, eu não vou precisar. Entendi. Eu só preciso da avaliação, porque se foi tipo um paciente que eu atendi, ele era cardiopata e tinha marca-passo. Então, eu preciso saber de todas as informações que é para prescrever tudo certinho para não acontecer nada com aquele paciente. Mas eu não preciso de indicação médica para atender ninguém. Essa coisa de prescrição médica, eu não sei qual a tua visão realmente, mas eu acredito também pelo fato do Brasil ele ainda não ser um país de primeiro mundo. Eu não sei como é que funciona lá fora, né? De fato, mas eu acredito que muita coisa se pesa no Brasil ainda por causa disso, porque as pessoas não têm um recurso realmente disponível para isso. Infelizmente, a maior parte da população não tem. E realmente isso impacta também na vida do profissional, porque o profissional deveria estar recebendo um fisioterapeuta, deveria estar recebendo um pouco mais, não sei. Eu acredito que deveria, pela questão do milímetro, não sei se realmente seria um termo correto, né? Do ser humano. Mas aí o profissional não consegue realmente receber
assim, eu estou falando na maioria, né? Realmente o que deveria ganhar realmente de fato pelo trabalho ser essencial, ser importante. E por outro lado tem a população que na verdade a maioria também não tem essa condição de pagar um valor realmente bacana para isso. Então acho que isso dificulta também o trabalho profissional, né, Lenilson? Dificulta. Eu acho que isso deve ser um problema do Brasil. Não sei. Isso. A gente vê que é um problema que começa de cima, né? Porque a gente vê que o piso salarial Então, na questão do piso salarial. é baixo. Mas Que faz, se ele fosse um pouco mais alto, a distribuição entre as pessoas seriam melhores, porque eles iriam valorizar mais. Porque eles vão olhar logo o quê? Quanto é o piso salarial do fisioterapeuta? Quanto é que ele ganha? Então, ele está cobrando quanto na consulta? Então, ele está cobrando muito. As pessoas, tem umas pessoas que não, nem todo mundo é leigo, né? Nem todo mundo é assim. Tem gente que tem mais conhecimento, já tem gente que tem menos. Acontece. É normal. É normal. Aí você vê que existe é defasado o piso, então a gente acaba tendo que muitas vezes cobrar um pouco menos do que a gente deveria. Mas a gente tem que seguir uma regra. Aí quando a gente diz seguir uma regra, por quê? A gente tem um conselho de fisioterapeutas, que é o COFITO. E quando a gente diz assim, eu preciso cobrar o valor mínimo do conselho, não é porque eu quero cobrar o mínimo ou o máximo. É o que o conselho diz que eu devo cobrar como valor mínimo. Tem um piso e tem um Isso. teto, né? E dentro desse piso e teto, o profissional ele pode trabalhar de acordo com a margem que ele achar Isso. mais interessante para Aí ele. o que é que Mas acontece? existe o teto, doutor? E Existe o teto o ou teto- o seu limite? não existe o teto, não. Eles dizem assim, vamos supor, um exemplo, vocês têm que cobrar como valor mínimo R$ 150 por consulta. É só um exemplo. Aí você não pode cobrar menos do que aquilo, porque Vai prejudicar toda a E se categoria. chama-se vai prejudicar, vai desvalorizar a categoria. prostituição do mercado. Aí o que é que acontece? Automaticamente, e outra coisa que pode acontecer, né? Outro profissional pode chegar e dizer, denunciar e dizer assim, aquele profissional está cobrando menos, ele está agindo de má fé. Aí a gente pode pagar por aquilo, a gente pode ser punido, que é toda regra, né? Ela tem que ser justa De para todo todos. modo, as pessoas devem considerar, né, doutor, a qualidade do serviço prestado. Isso. E não são todos que podem dizer, talvez, que é um apaixonado pela área, como o senhor declarou e demonstrou aqui nas falas, até na forma de falar, chega a dar vontade de fazer fisioterapia preventiva. Então, as pessoas têm que considerar a qualidade, né? Isso. E os resultados que o senhor demonstrou. Com certeza. Se as pessoas quiserem a comprovação, é só ir atrás desses clientes que obtiveram Pois é, o resultado, né? É. Então, antes de considerar o preço, considere a qualidade e a Isso. entrega, né, doutor? Mas aqui não tem nenhum problema, não. Você pode assumir a corretiva, entendeu? Aqui a gente não vai contar. A gente assume. A gente não vai contar para ninguém, não, entendeu? A gente Pode ter assume. certeza disso que a gente guarda aqui em quatro paredes aqui, a gente guarda esse segredo aqui só para a gente. Patrocinar. Primeiro a gente assume que precisa, de fato, né? Então já é corretiva, né? Mas tudo bem. Existe também a questão, com quanto tempo eu posso fazer fisioterapia, alguma coisa do tipo, ou não? Tem também essa questão? Quando você fala é a frequência que eu Quando devo eu digo assim, fazer, é o seguinte, eu vou fazer preventiva, mas aí eu posso fazer ela, sei lá, a cada 6 meses, a cada um ano, ou não existe nenhuma regra for- para isso, realmente, de fato? se for de forma preventiva, não tem regra. Mas, assim, você tem que estar sempre, né, buscando o profissional, feito você falou. Não, daqui a 3 meses eu vou novamente. Tem que estar sempre procurando. A gente tem hábito, muitas vezes. O homem não, mas as mulheres têm hábito de estar sempre indo no médico. Acontece muito isso. Se a gente vivesse procurando médico, a gente teria menos problemas que as mulheres. né? Verdade. A gente verdade. procura bem menos, seja não só o médico, como qualquer outro profissional, fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista, a gente quase não vai como homem. É verdade. Então, vê, as mulheres têm diagnóstico preciso mais rápido e, às vezes, ela foi só para se prevenir. E não tem nada. Ele diz, não, melhore só o colesterol, diminua isso. E depois ela está normal. Pois é. E isso também impacta... Impacta, né? Aula de português aqui. Aqui é a enciclopédia, rapaz. Muito obrigado aí. Impacta. Quase que ele impacta de novo. Ai, bota um acento bem grande lá no final. A gente também percebe que isso
impacta, tem influência na questão de você desenvolver, porque quanto mais homens procurarem essas questões, vai haver mais estudos, acho que vai estimular mais estudos, mais desenvolvimento e pesquisa das empresas que forneçam algum tipo de serviço, algum tipo de produto, e isso melhorar consideravelmente a questão da saúde do homem, né? Então, acho que isso é importante realmente, de fato, isso é uma fala verdadeira, pontuada realmente aqui, realmente realçada, na questão de que o homem realmente ele não procura muito de fato. E, às vezes, não é por falta de recursos, porque uma boa parte dos homens que trabalham, a classe ativa, tem plano de saúde, e plano de saúde cobra essa questão de você fazer uma revisão anual. Mas algo já cultural de não procurar de fato, né? Fato. É fato. E aí, depois, quando acontece, as coisas ficam mais difíceis de você realmente trazer a coisa para o lugar, para o eixo. Pois é. Muitas das vezes não vai voltar, né? Muitas das vezes o homem, ele, por retardar isso aí, quando ele vai, a complicação já está passando dos limites, tanto da medicina, quanto do fisioterapeuta, quanto de outros profissionais de saúde. Ok. Eu acho que já dá para a gente finalizar aqui uma boa conversa com o Lenilson, fisioterapeuta, Seria conveniente ele dar sim, especialista aqui na área de fisioterapia, é um profissional aqui da nossa região, acho que isso é importante, é uma das nossas funções aqui também, é conversar com alguns empreendedores locais, profissionais locais, é um momento da gente partilhar da experiência de vida profissional do cidadão, do indivíduo, para realmente gerar valor para você que precisa, e que você acha que não precisa, mas muitas vezes você precisa, e aí tem outros fatores que não deixam fazer com que. O Lenilson, ele pode dar as considerações finais aqui, falar de algumas vantagens, falar da sua perspectiva para a fisioterapia, para essas pessoas que precisam, para aquelas que não precisam, pode deixar seu contato aqui, falado, depois a gente tenta colocar lá na edição também, alguma forma de contribuir com o profissional. Para quem não sabe também, o Lenilson recentemente teve alguns problemas aí, onde levaram o seu veículo, seus materiais, ele está tentando se recuperar novamente aí, voltar à ativa, porque o que dignifica o homem é o trabalho. A pior coisa é você se acordar e não ter para onde ir trabalhar. Então, pense nisso. E ajudar o próximo nunca é demais. Então, as palavras finais estão com o Lenilson aqui. Primeiramente, né, eu quero agradecer a vocês, os iletrados, Isso. pela oportunidade de estar abrindo as portas aqui para mim, para que eu possa trazer um pouco da minha experiência profissional e falar um pouco da minha área de atuação, porque é muito importante, as pessoas têm uma visão totalmente diferente. Agradecer a você que está assistindo, né, que vai assistir, que essa é uma ótima oportunidade para você conhecer tanto os iletrados quanto o profissional de fisioterapia. E você que muitas vezes tem uma visão de que não pode melhorar ou que não tem jeito, a fisioterapia pode mostrar para você que tem jeito, que nada está perdido. Existe sempre um caminho a seguir e uma alternativa para mudar aquilo que você acha que não vai ter resultado, né? Eu agradeço, né, a Deus também pela oportunidade, pelo privilégio de ter me concedido, né, como ser um fisioterapeuta, e hoje eu estou aqui. Quem quiser meu contato, eu vou passar o contato. Quem quiser me ajudar também, como foi falado aqui, com materiais de fisioterapia, como eu tive uns episódios esses dias muito difícil, eu vou passar o contato também, pode entrar em contato pelo contato profissional que eu vou dar agora, que é o 819-9933-9000. Mais uma vez, 819-9933-9000. Um forte abraço a todos. Gratidão. Obrigado,